Paz do Senhor, povo de Deus. Nós estamos aqui iniciando mais um Podercast, Nova Aliança. Hoje, graças a Deus, nos preparou essa oportunidade de nós poder estar aqui reunidos, para nós trazer um conteúdo a mais, um conteúdo a qual vai inspirar a sua vida, inspirar seu ministério, sua trajetória, tudo aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Talvez nós, através desses conteúdos, através dessa conversa, através dessa entrevista que nós vamos ter, vai ser gratificante para a sua vida, para a nossa vida, e além de mais, o mais importante para nós é firmar a fé do cristão. Hoje está aqui reunido com nós o pastor Robson Davi, que nos dá essa honra de estar aqui a primeira vez juntamente com nós, no nosso canal, a qual nós estamos iniciando esse ano. Nós cremos que Deus há de proporcionar outras oportunidades, e o servo do Senhor está aqui. O pastor Robson Davi, ele é responsável, ele congrega na Igreja Missão da Última Hora, que se encontra a sede em Novo Hamburgo. Mas agora, antes de nós dar início, eu quero estar tirando uma palavra, como de costume, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 21, e no versículo 1, uma palavra bem conhecida no meio da igreja, que se toma por título A Viúva Pobre. A palavra do Senhor vai nos falar: e olhando ele, viu os ricos lançarem a sua oferta na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqui deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobrejava. Mas esta pobre viúva deu todo o seu sustento, o que tinha. Amém? Com essa palavra nós temos a concordância, nós sabemos que tudo aquilo que nós oferecer para o Senhor, nós entregar para o Senhor de todo o nosso coração, Deus há de recompensar e Deus há de receber aquela adoração, aquele nosso serviço que for sincero à obra do Senhor. Agora nós vamos direcionar a iniciar esse programa pedindo que o pastor Robson se apresente para nós, se apresente para quem não nos conhece. Paz do Senhor, a todos os irmãos, né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, que Deus nos deu de poder participar do Podercast. É uma honra, ainda mais recebendo o convite do Dani, né? Dani é mais que um amigo, né? É um parente também, que graças a Deus, né, o Senhor alcançou tanto a minha vida como a dele. Eu sou grato a Deus pela tua vida, né? Tua mãe, teu pai moram no meu coração também. E quero dizer que é um privilégio também agradecer a esse ministério no qual, né, está agregado esse podcast, né, ao pastor presidente, deixo meu abraço. E é sempre uma alegria, né, já podemos estar aqui nos cultos, e hoje Deus me proporcionou, né, teve a bondade de eu poder estar aqui no podcast junto com os irmãos, e creio que será bastante edificante. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Sou o pastor Robson Davi, né, como o irmão Dani já disse, eu congrego na Missão da Última Hora. Pregamos bastante para fora, mas também agora assumimos alguns departamentos, como dos homens, né, a parte do evangelismo, a sexta de madrugada, começaremos também. E também temos uma programação na rede Missão de Comunicação. Então, eu quero agradecer a Deus por poder estar junto com vocês nessa tarde. Glória a Deus. Vamos começar já trazendo um conteúdo para os irmãos, uma pergunta a cuja eu acho que é interessante sobre todos nós que temos interesse de conhecer alguém diferente, como o nosso costume de sempre saber da história, da trajetória, de quem chega até aqui nesse programa. Pastor Robson, quando o senhor, antes do senhor se converter, como o senhor chegou, como o senhor soube, qual foi a direção que você tomou para chegar, para se reconciliar, ou quem sabe para aceitar Jesus? Como é que foi a tua conversão? Sabe, Dani, que a gente foi criado, né? Eu fui criado, a minha criação vem abalizada pelo seu Adão, né? Que hoje ele se encontra com Deus, meu avô. E toda a minha infância, ela aconteceu ali no bairro Ideal, muito perto da sede da Floresta, da Assembleia de Deus. E o meu avô, toda vez que estava na igreja,
ele quase obrigava a gente a estar, né? Então a minha infância foi bem restrita ao mundo. A gente não podia ir em bar, não podia, né? Tinha horário para ir, para chegar, para voltar, senão eu apanhava, né? Sabe como é que é a criação antiga, né? E eu aprendi muito sobre Deus. Tem mensagens que eu escutei de quando eu era criança, eu ainda me lembro, né? Então a palavra sempre chamou muito a atenção de mim. Mas infelizmente na minha adolescência eu tive um período bastante obscuro, onde infelizmente eu fui para as drogas, conheci as madrugadas e acabei me distanciando dos meus princípios cristãos, mas sempre com aquele vazio na alma, aquela lacuna que amigos não preenchem, que drogas não preenchem, que bebidas não preenchem, né? E que nada pode preencher aquele vazio, aquela lacuna da alma, que é só a presença de Deus. E sempre com um vazio, sempre com uma tristeza, sorrisos externos, mas com tristeza interna. Até que um dia Deus me encontrou de novo. E a bondade dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou. E para a honra e para a glória de Deus, me batizei no ano de 2010. E desde lá nunca mais retrocedi. Aleluia. Deus, ele tirou todo o atraso do ministério, né? Eu fui galgando cargos muito rápido. Em menos de um ano eu já estava na escola bíblica dominical. 3 anos eu já era professor de teologia. E tudo isso eu entendi que não foi por mérito próprio, foi Deus, foi a bondade de Deus que foi nos alcançando, né? Nos polindo, nos moldando. Eu jamais quero se comparar a Paulo, mas a gente também traz algumas marcas, algumas cicatrizes que o Evangelho proporciona, né? A intimidade, ela custa caro. A salvação é de graça, mas o relacionamento e a intimidade com Deus é um preço muito caro a ser pago. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço. A gente tem que se crucificar junto com Cristo para que Ele viva através da nossa vida. Então, eu conheci o lado obscuro, né? Fui dependente também de cocaína, e passei alguns anos bastante obscuros. Mas o Salmo 40 se manifestou também na minha vida, né? Ele nos tirou do charco de lodo e hoje estamos aqui para fazer a vontade dele. Glória a Deus. Um detalhe, Rob, que nós gostamos muito de trazer, que é meio difícil, que agora nós vamos começar a focar mais, é que se tu pudesse falar para alguém que hoje passa por um momento de dependência química, dependência alcoólica, porque às vezes quem está lá fora olha para nós aqui dentro e fala, que nem o outro Iago trouxe na pregação, fala que nós aqui dentro nós estamos presos numa religião. Sim. Mas nós estamos mais livres, a nossa alma está livre. Claro. Porque eles lá fora, vê se um alcoólatra consegue se livrar da bebida. Se um dependente químico consegue se livrar daquilo. Algum conselho que tu pode trazer para quem está passando por esse momento de crise, vamos falar assim, de uma dependência? O que tu aconselha? Como tu vê? Como tu direcionaria essa pessoa a se libertar desse vício? Claro. Não existe liberdade maior, né, do que servir a Deus. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para a gente. E a Bíblia diz em Oséias que nós somos aquilo que a gente planta, a gente colhe. Na verdade, Paulo vai dizer aos Gálatas, Oséias vai dizer assim, ó, quem planta vento, colhe tempestade. A gente é senhor do que planta, mas escravo da consequência, né, do que colhe. A gente é escravo daquilo que a gente plantou. Então, as drogas ilícitas ou lícitas é uma ilusão, é uma liberdade ilusória, é uma alegria supérflua e passageira. Se a gente observar, a gente é rodeado de amigos, de pessoas, toda vez que a gente tem algo a oferecer. E eu te pergunto, o que nós temos a oferecer a Deus? Nada. É a bondade e a misericórdia dele que se renova todos os dias sobre a nossa vida. E a gente tem que entender que a alegria verdadeira, a liberdade verdadeira, é a gente dormir, descansar, ter a paz do coração, de entender que a gente está num propósito de vida. Tem um relacionamento com o nosso Criador. Sempre tem uma esperança. Eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação, que eu até preguei ontem um pouquinho sobre isso. O livro mais feliz da Bíblia é a carta de Paulo aos Filipenses.
Faltava um ano para Paulo perder sua cabeça. Ele estava preso na prisão marmetina. E a gente pode observar que por mais de 18 vezes Paulo vai dizer assim: alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então Paulo sabia que ia perder a cabeça dele, estava no final da vida dele já. E mesmo assim, ele escreveu o livro mais feliz dentro do contexto teológico, né, da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Filipenses. E o livro mais depressivo é Eclesiastes, né, onde o autor Salomão vai anunciar sobre a vaidade de vaidades, tudo é correr atrás do vento, tudo é supérfluo. E se a gente observar na história, o livro de Eclesiastes foi escrito por um homem que entrava mais de 20 mil quilos de ouro todos os anos no seu reino, muito rico, muito extremamente rico. O livro mais triste foi escrito de um palácio, o mais feliz numa prisão. Então, o que eu aprendo com isso? Paulo começou mal, terminou bem. Salomão começou bem, terminou mal. Então, para você que está dependente químico, não importa o teu começo, não importa quem você foi, não importa o seu ontem, o que importa é aonde você vai direcionar o teu amanhã. Tudo que te estrutura, o que te envolve, não pode mudar as tuas prioridades que existem no teu coração. A gente pode ver claramente através de Paulo, Salomão tentando pedir desculpa para Deus na sua velhice, e um Paulo acorrentado, prestes a perder sua cabeça, mas com uma convicção, uma alegria no coração que só a presença de Deus pode dar. Glória a Deus. Então é esse conselho, né? Não importa o seu começo, olhe para o teu amanhã e para o teu final. Amém, amém, muito forte, né? Essa comparação com Salomão e Paulo é a primeira vez que eu vejo alguém trazer, baseando a Bíblia do jeito, um começo triste com um final feliz, um começo feliz com um final triste. Impressionante. Rob, outra coisa, tu passou também pelo vale de uma enfermidade. Eu sei como foi, pelo que me foi dito, mas nós gostaríamos de saber quando se encontrou naquele vale, que foi um vale, um processo, um momento de lapidação, quando se encontrou ali, como estava o teu pensamento, como estava a tua fé estava bambeando, teus pensamentos estavam querendo te atrair para fora dos caminhos do Senhor. Nós queríamos que tu contasse para nós um pouco como foi essa experiência. Sabe, Dani, que quando afunilou essa enfermidade, né, que acabou me dando um câncer no pâncreas, né, eu recém tinha me casado com a Tainara. E hoje a gente brinca que a nossa lua de mel foi no hospital geral, né? E foi um processo bastante dolorido. Porque primeiro foi tirado a vesícula, as pedras, e acabou que voltou a dar pancreatites, né? E depois de 3 pancreatites, eu fiquei mais de 30 dias no hospital, porque entrou em necrose o pâncreas e criou um coágulo que se transformou num câncer. E para quem não sabe, o câncer no pâncreas foi quem matou Steve Jobs, né? Raul Seixas. Então é um câncer que matou famosos que tinham dinheiro. Até no ápice da minha dor, que era só a base de morfina, e, né, a Tainara tem fotos minhas ali, que eu menos de 30 quilos só emagreci 30 quilos, né? Não que eu tinha menos de 30 quilos. Emagreci 30 quilos e todo amarelo, né, por causa do suco gástrico, amilase e lipase ali. E acabou assim que eu estava à base de morfina no hospital. E o médico um dia nos chegou e falou que se a gente abrisse, morria. Né? Os antibióticos não estavam fazendo efeito. E querendo ou não, sem hipocrisia, sem mentira alguma, eu tive experiências com Deus que eu não tenho mais hoje lá. A dor, ela te aguça a ter um relacionamento com Deus. Ou tu larga tudo de mão, ou tu cresce na dor. Porque a dor é o maior sinal que Deus deixou para nós, que é a vida. A gente tem que se preocupar o dia que parar de doer. Porque a dor é um sinal, é um sensor, tanto a dor na alma, como a dor física. É um sensor que Deus nos deixou. Se está doendo é porque tem vida, tem jeito. E foi isso que Deus colocou lá no meu coração. Então hoje, tudo que eu prego, hoje eu vivi lá.
A dor te ensina, a dor te lapida. Não tem algum orgulhoso com dor, não existe arrogante com dor. E eu me lembro que eu estava, a minha maca não tinha lugar ainda, fiquei uns 15 dias numa maca até um quarto ser liberado, e a maca ficava como aqui, ó, aqui é o banheiro, ficava a minha maca assim, ali era a UTI. E todo dia passavam 2 enfermeiros com uma caixa, um lençol e uma mão para fora, morto. Todo dia, o espírito de morte pairando sobre o hospital. E Deus me deu um sonho, uma visão, eu à base de morfina. A Tainara falou que eu suava assim, vertia e esquentava o meu corpo. E diante desse Deus que a gente serve, dessa igreja que é santa, nessa visão se levantou assim de uma encruzilhada um soldado, sabe aquelas roupas antigas aqui com elmo, aqueles guerreiros antigos da Idade Média, só que toda preta. E aquele ser olhou, se levantou, muito grande assim, e falou assim: nesse lugar eu vou tirar a tua vida, eu sou o principado que habita aqui. Eu vou tirar a tua vida, eu vou arrancar teus frutos, e a tua história vai ser apagada. Eu acordei assustado, contei para a Tainá. E ela falou assim: é um principado que tem que ser abatido nesse hospital, que está levando almas e pessoas todos. E eu entendi o porquê eu fiquei ali. E nesse contexto, eu me lembro que a médica chegou a ela e disse assim: olha, piorou o quadro. Se esse antibiótico não melhorar, ele se abre e morre. Não sei o que fazer, criou um coágulo, se transformou num câncer, e não sei o que é que vai acontecer. E daí a gente se abraçamos, choramos, e eu me lembro que entrou, para ver a importância de um grupo evangélico, entrou com um violão cantando nos corredores, e eu comecei a chorar, me derramou. Até hoje eu me lembro do louvor, né? Você é um espelho, né, que reflete, do Anderson Freire. E aquilo me comoveu muito. E por mais que eu estava com uma dor da alma, uma solidão, né, uma dor física, a gente conseguia ainda sentir a mão de Deus. E no ápice assim da dor, onde a gente achou, eu falei: Tainara, acho que eu vou morrer. Entrou minha irmã do círculo de oração num dia de visita. Ela entrou só para falar comigo. Ela não me cumprimentou, só disse assim: entrei numa guerra a manhã inteira por ti, e Deus manda te dizer hoje. O Salmo 121 diz para nós elevarmos nossos olhos para os montes, e de lá virá o nosso socorro. Ela não sabia do sonho. Ela disse assim: um principado se levantou. Alguém prestou o coração para Satanás e fizeram um trabalho muito forte para te matar, para tirar tudo dessa terra. E um principado muito poderoso se levantou, aquele principado que eu vi na visão. Mas ela falou assim: mas assim diz o Senhor, hoje eu puxo da espada e eu entro na guerra contigo. Daí a irmã falou assim: só vai ficar o tempo de recuperação. Eu te curo agora. Passou 3, 4, 5 dias, a Tainara sabe bem, eu estava meio... depois de 3, 4, 5 dias, foi coletado o sangue da minha artéria femoral, que é na virilha. E no outro dia a médica veio com os papéis. E falou assim: tuas mochilas, coloca tudo e arruma. Porque a infecção do sangue sumiu, o câncer foi arrancado e Emilase e Lipase voltaram para o lugar. Então você está liberado agora para ir embora. Volta daqui 6 meses para a gente estudar o que aconteceu. O pâncreas foi arrancado um pedaço, ficou só a marca. E ela não entendeu. E eu não voltei mais. E nunca mais me deu a dor. Amém. E Deus me curou. E a gente está aqui fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. É tremendo, sabe? Porque tem muitas das vezes, Rob, nós vemos dentro das igrejas que quando o irmão, a irmã, mesmo nós, quando nós caímos numa situação difícil,
numa situação de procurar um médico para internado, numa situação, quem sabe, nosso carro estragar num lugar movimentado. Naquela situação, muitas das vezes, nós vamos acabar abrangendo, nós vamos acabar vendo só o problema. Mas nós não vamos olhar ao nosso derredor e ver o que Deus tem no nosso derredor e exatamente o propósito que tem para nós ali. É tremendo. Outra coisa que nós também queria trazer, aproveitar que tu está aqui, aqueles irmãos, irmãs que estão buscando, ou vamos falar assim, o dom da ciência, gerado por Deus, o dom da palavra, aquelas pessoas que estão querendo começar a ministrar, seja numa palavra introdutória, seja por ter o conhecimento, por ter essa oportunidade não de pregar no altar para ter glória para homem, mas para ter glória para Deus. Essa pessoa que precisa, essa pessoa que às vezes se encontra sem direção, que parece que Deus se cala, que ela lê a palavra, mas parece que não entra, que Deus está calado com ela. Nós queria que tu pudesse trazer, se fosse uma motivação, um conselho teu como um homem pregador, alguém que vive o evangelho para essas pessoas que estão iniciando no início assim da palavra para ser ministrada. Claro. Continue, né? A Bíblia diz em Tiago que Deus ele dá sabedoria a quem pede. Né? Continue. O conhecimento, a ciência, né? Ele é um dom processual de crescimento. Deus ele vai te revelar para te pregar aquilo que tu sabe, aquilo que tu domina. Deus não vai te revelar aquilo que tu não domina, dificilmente. A função do pregador é conhecer uma introdução, montar uma introdução. A revelação vem do céu. Mas o dom da pregação, ela dificilmente um preguiçoso vai ser pregador. Porque ela requer tempo de ti. Ela requer prioridade. Tem uma palavra que pode soar até meio pejorativo na primeira vez que eu falo, mas se tu parar para pensar, é verdade, a obra de Deus é egoísta. Ou ela é prioridade na tua vida, ou ela não é nada. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou tu faz ou tu não faz. Não existe empurrar com a barriga, tu consegue um tempo. Mas tu nunca não vai conseguir. Eu já vi ministérios, pregadores, explodiram do dia para a noite, sumiram do dia para a noite. A questão está na constância, no estudo, pedindo a Deus revelação, discernimento, conhecimento e lendo. A Bíblia tem que ser tua amiga. Tu tem que amar o que é a tua ferramenta. É ela que vai nortear a maior revelação. Está aqui, ó, é tua Bíblia. É aqui, é isso que tu tem para... Depois tu pega livros adicionais para entender o tempo, a época, por quê, quando, quem foi, né? E é de extrema importância, mas a Bíblia tem que ser a tua amiga, fazer parte do teu corpo. Sabe aquele guerreiro de Davi que guerreou tanto que a espada grudou na mão? Sim. A Bíblia tem que ser assim. Ela tem que criar, ela tem que ser a extensão do teu corpo. Deus ele não vai te revelar aquilo que tu não lê, aquilo que tu não sabe. Então continue, persista. Né? No reino de Deus, a obra de Deus, não existe elevador, não existe micro-ondas, não existe atalho, né? É escada, é caminhos estreitos, é fogão a lenha, é processual. Tudo que nasce grande é doentio, é Frankenstein, não é? É um crescimento estrutural, né? Porque Deus tem que lidar com o conhecimento, com a sabedoria que Ele te dá, Deus tem que lidar com o teu ego. Ser levantado do dia para a noite é muito perigoso, sem marca, sem cicatriz, sem estrutura. Então essa geração, não tem mais tempo, que é tudo para ontem, né? Não é mais vídeo, agora é view, é reels, e não tem mais tempo, é 30 segundos e já foi. Já serve de motivação. Isso, só que a obra de Deus não é assim. A obra de Deus requer tempo. Deus requer tempo. Eu sempre digo que existe um trono no nosso coração, e é a gente que escolhe quem se assenta ali. Então, para ti ser um pregador famoso, o YouTube, o Instagram, o TikTok te faz. Mas um pregador de sucesso, que tem caminhada, que tem obras, que tem estrutura, leva tempo. Então, talvez o conselho não tenha pressa. A obra de Deus não é uma corrida de velocidade, é resistência.
Não é quem chega primeiro, é quem consegue chegar no final. É verdade. A obra de Deus é assim. Por isso que a importância, né, Rob, de nós começar como membro. Tem gente que pisa na igreja um dia e já quer ser logo que Deus já usa a vida do pastor para levantar a missionária, para levantar missionário, já quer acelerar um processo. Isso. Mas nós vemos algo que eu acho muito interessante, que na lapidação do vaso, quando o vaso começa a ser moldado, um vaso leva de 3 a 4 horas para ficar pronto na mão do oleiro. O processo da escolha do barro, né? Isso. Tirar os galhos, tirar a sujeira, tirar pisar para tirar o ar de dentro para não criar bolha, tudo é um processo. Tudo é um processo. Jesus vai dizer assim, não alegrei-vos, mais ou menos assim, não é bem assim, mas cuidado em se auto-intitular doutor, né? Porque mais duro juízo vai ser recaído sobre vocês. Então, assim, quanto mais tu sabe, maior é o juízo sobre a tua vida. Deus ele vai te cobrar conforme aquilo que tu entende. A justiça de Deus ela vai pairar sobre a tua vida conforme aquilo que tu entende, tu domina. Quanto mais tu entende, quanto mais tu conhece Deus, maior juízo, maior cobrança é recaída sobre a tua vida. Por isso que quando eu vejo um menino, né, se auto-intitulando isso, aquilo, nomenclatura, né, é perigoso. É perigoso tu buscar algo que tu não tem estrutura ainda. O mundo espiritual, ele é muito ativo, muito vivo, né? É verdade. Eu glorifico a Deus pela igreja de vocês, pela igreja muito espiritual, né? Vocês entendem, sabem como é que é. Tanto o lado bom como o lado ruim se move. E se tem algo que Satanás tem, é paciência. Né? Há um ditado judaico que diz assim, que um homem consegue se defender de muitas afrontas, mas não consegue se defender de um elogio. Então, o elogio tem derrubado muito no século XXI. Então, cuidado com os elogios. O ego, né? O ego. Né? Cuidado com banalizar o evangelho, barganhar o evangelho. Né? Não é errado tu ganhar oferta, não. Mas é errado tu priorizar a oferta antes do manifestar. Tá entendendo? O obreiro é digno do seu salário, mas para ter salário tem que ter trabalho. Tudo isso, a gente vê as prioridades estão se invertendo, não é? Infelizmente, hoje tem muitos que pregam como profissão. E é um chamado. A técnica pode enganar a igreja, mas o mundo espiritual não é enganado por ela. A gente vê uma geração que não vê milagre, não vê libertação. A gente quase não vê demônio hoje nas igrejas, porque não que eles não existem mais, não porque a gente tem mais autoridade, não, eles preferem causar divisão, dissensão. Estão ali causando inveja, agindo em mornidão espiritual, né? Antigamente não. Antigamente havia cultos de libertação, de demônios tinham que sair. E hoje, se o demônio se manifesta dentro da igreja, é capaz da pessoa que não está se manifestando se constranger pela pessoa que está se manifestando. Mas o povo, eu acredito, Rob, que de uns anos para cá, pelo que nós já ouvimos falar, pelo que já foi acompanhado, o povo está retrocedendo nisso. Deus deu oportunidade para todos nós ter o dom da libertação. E nós podemos ministrar através da libertação da palavra, da libertação do dom, de pôr a mão, orar, ou de somente orar e libertar. Deus deu essa oportunidade para nós. Mas eu não sei o que está acontecendo, que o povo não está colocando em prática esse dom maravilhoso. Os valores estão sendo invertidos, né? A gente pode ver que Jesus disse, vocês farão sinais maiores do que eu. Ele vai dizer, olha, eu vos dei autoridade, né? A questão aqui do capítulo 10 de Lucas, as traduções dizem, vos dei poder, só que aqui não é poder, ali no original é dunamis. Autoridade é exousia no grego. Então, Jesus está dizendo assim, vocês não têm poder, mas eu fui num cartório e dei poder, dei autoridade para vocês usar um poder que é meu. É isso, é mais ou menos isso. Só que a gente não quer mais, a igreja não usa mais essa autoridade, né, que Jesus direcionou à igreja. E automaticamente acontecem cultos engessados, né, litúrgicos, onde Deus não se manifesta mais. Eu trouxe ali uma ministração, se não me engano, foi quinta-feira aqui na sede, a respeito ali do Atos 3, ali quando Pedro, João da Cidade Templo, a Porta Formosa,
E ali iam levantar o homem, que era coxo, desde a nascença, e colocar o homem de pé. E Deus, quando eu estava ministrando, Deus me abriu. Eu não tinha pensado isso, nem tinha chegado nesse ponto. Mas Deus me abriu, Rob, um lado dessa palavra que foi tão no natural que, por mais que Jesus nos deixou os dons, Jesus deixou os dons a Pedro, a João, acompanhar os caminhos de Jesus. Viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viram Jesus fazer. Mas eles não acabaram ficando acomodados. Hoje em dia, eles estavam ali, eles levantaram, somente aqueles 3 homens ali, o coxo, João e Pedro, tomaram ali, levantaram, fizeram milagre entre os 3 e cessaram. Hoje parece que o povo, para querer milagre, para ver milagre, tem que estar com a casa cheia. Isso é verdade. Para criar um show, né? Um show gospel. Né? Ser gravado e regravado. Né? Parece que o milagre só acontece quando a casa está cheia. Mas não quando a casa está somente entre os íntimos, somente com aqueles que creem. O maior culto da Bíblia, um dos maiores, né, para ser o maior, quem sabe, foi na casa de Simão, o fariseu. Porque o que é um culto? É uma união de expectativa. Né? Jesus, ele aceita um culto quando uma mulher entra numa casa, não foi numa sinagoga nem no templo, numa casa, né, quebra o nardo ali, unge os pés de Jesus, seca os cabelos com as lágrimas. E o que Deus vai dizer? Quando Simão é interrogado, se fosse profeta, você saberia que ela é uma pecadora? Mas vai dizer, Simão, eu tenho um caos para te contar, se fosse gaúcho, né? Uma parábola. Tinha 2 credores, um devia 50, outro 500. E o Senhor perdoou os 2. Quem vai ser o mais grato? O que mais devia. Pois é, Simão. Eu entrei na tua casa, tu não lavou meus pés com água, com as lágrimas. Tu não me deu um beijo no rosto, o ósculo santo. Ela não para de beijar meus pés. Esse é um culto, né? Culto quando expectativas de alguém que veio cultuar de um Deus que está com uma expectativa de receber aquilo que você veio entregar. Culto nunca foi pedir, né? Sempre foi oferecer. Os maiores relacionamentos sempre foi na intimidade. Verdade. Sempre. Né? O congresso é consequência de uma intimidade. O relacionamento maior é nas obscuridades, nas monotonias da vida. Pode ver, quanto menos espera, Deus vem. Uma Ana está há 25 anos tentando entender o que é um culto e Deus já está, os juízes inteiros, 400 anos na expectativa de um culto. Daí quando ela diz assim, me dá que eu te entrego. Parece que vejo Deus se levantando. Tem culto depois de 400 anos. Isso é um culto. A gente distorceu, a gente acha que culto é vir, uma feira, hoje eu vim pegar aqui a minha vitória. Não, acho que hoje eu preciso de uma cura, eu vou vir pegar. Culto não é isso, culto é a gente entregar. Desde Abraão, né? Numa geração que estava acostumada ali com os zigurates de Nimrod, Abraão fazia um altarzinho de pedras lavradas que mal se encaixavam, mas tinha culto. A gente tem que voltar a rever muita coisa nas nossas igrejas. A obscuridade e simplicidade de um culto de ensino. Deus está ali. É ali que tu vai aprender, né? Não é no congresso. Um detalhe, que nós vemos ali, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A primeira era feita de ouro, feita dos mais ricos, as coisas mais poderosas de bens que tinha naquele tempo era feita a primeira. A segunda era simples. Hoje parece que a igreja está começando as igrejas que eu falo no modo todo, com a liderança toda. É bonito fazer uma casa bonita, uma casa investida, mas tem certos lugares que tu vê que está voltando, parece que é a primeira casa. Está voltando, parece castelos. Nós sabemos que o templo é adoração, é verdade, mas nós cremos, Rob, que o nosso maior templo é o nosso corpo. Claro. As pessoas, ainda tem um amigo meu que fala muito sobre isso, se o nosso templo, o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo, tu sabe, se hoje nós dependemos somente de comida enlatada, comida gordurosa, lá na frente vai nos gerar um problema de saúde. Não está sendo trazido mais sobre... Nós não vemos ninguém falar sobre alimentação dentro de um culto.
tudo enlatado, né? Tudo do Google, agora no chat. Sabe que quando estava falando, Deus fazia me lembrar de Amós. O profeta Amós é um boiadeiro que Deus tira do meio do mato, porque a corrupção já estava até na escola profética dos profetas. Amós, ele profetiza mais ou menos ali nos dias de Isaías, mais ou menos. Só que Amós é levantado no norte, né? E Isaías no sul. E Deus vai dizer assim para Amós. Amós é o profeta da injustiça social, né? Ele vai dizer, ele vai se levantar sobre uma injustiça que estava se levantando no reinado de Jeroboão II. E a Bíblia diz que Deus vai dizer assim, através da boca de Amós, eu estou cansado das festas solenes de vocês. Eu estou cansado do templo. Eu estou cansado dessas festas que vocês acham que são espirituais e religiosas. Não tem como ter culto enquanto o órfão estiver passando fome, enquanto a viúva não tem o que comer. É Deus que diz isso. Deus está dizendo para Amós. Então, as festas solenes, eu não estou preocupado com os ribeiros de azeite, nem com as dezenas de milhares de carneiros que são sacrificados. Eu quero que vocês entendam o verdadeiro sentido da religião. Não existe culto, não existe manifestação espiritual enquanto existir essa discrepância de a igreja não entender a necessidade de quem rodeia, de ser um corpo. Como é que a gente vai se sentir confortável vendo alguém sofrer, não tendo o que comer, né? Então, acho que as prioridades mudou. Hoje as prioridades das igrejas é o quê? Porcelanato, mármore nos púlpitos. E como é que está os congregados? Às vezes falta no que comer na casa do membro, mas não falta abastança material no templo. Tem ouro no templo, mas não tem alimento na casa do membro. Essa analogia que fez é muito profunda, porque o primeiro foi Salomão que construiu. Davi já tinha uma grande quantia de ofertas, Davi tinha guardado para o templo. O segundo foi por exilados. Zorobabel, né, da tribo de Judá, Esdras, Neemias depois levantou os muros. Depois de um caos de 70 anos de cativeiro babilônico. No primeiro era cedro de Líbano, no segundo era madeirinha, cipestre, bravo. No primeiro era ouro. No segundo era um reboquinho. Mas o que Deus vai falar para Ageu? Vocês estão olhando para a parede. A glória dessa última casa será maior que a tua. Porque naquela ali, 400 anos depois, ela ia ser adornada por Herodes, mas o Deus encarnado, a arca encarnada entraria ali, que era Jesus. Então ainda a gente se engana com a aparência. Verdade. Ainda a gente mede pregadores pela aparência, pela quantidade de seguidores e não mais pela quantidade de intimidade, de relacionamento aí. Tem muito pregador aí que só prega porque tem engajamento. Tem uma boa oratória, fala o que o povo quer escutar e automaticamente vai de andas lotadas, né? Mensagem de ego, né? O Brasil, Deus me deu uma palavra, o Brasil ele ama o conforto e odeia o confronto, né? Essa é a geração que a gente vive. Então Deus precisa de um remanescente, né? Precisa de um remanescente para que o verdadeiro evangelho continue sendo pregado. Doa quem doer. Verdade, ministrado. Rob, nós também queríamos saber, quando tu foi ali ungido a pastor, acredito que também foi pela congregação da missão, como funciona assim, no teu ponto de vista? Como você vê que Deus vai tomar a direção assim, Deus vai falar com o líder, com o encarregado, para levanta fulano de tal, porque fulano de tal faz isso, isso e isso. Sim. Como na tua visão, no teu ponto de vista, sim, tu acredita que Deus direciona um líder espiritual a levantar um membro, a levantar alguém que está na obra do Senhor, quem sabe há anos, quem sabe entrou ontem? Como tu faz para diferenciar a diferença de um pequeno para um grande? Entendi, sabe? A resposta está, tu mesmo se deu.
Tu fez a seguinte pergunta. Quando tu foi reconhecido, pastor? Essa palavra já diz tudo. Reconhecimento. O que é isso? Primeiro tu faz para depois ser reconhecido. Entendeu? Tu não vai ser diácono. Para ti ser um diácono, tu tem que estar trabalhando como diácono. Assim é o reino de Deus. Para ti ser um presbítero, tu tem que estar agindo como um presbítero. Para o mundo espiritual te reconhecer e a tua liderança te reconhecer. Então não tem como tu ser ungido a algo sem ter exercido isso antes. Mas eu sou um diácono, eu quero ser presbítero. Então se porta como presbítero. Ore mais, esteja apto, né? Quando estiver pronto, o teu líder está te vendo. E se for de Deus, homem não consegue barrar. Não, barra o tempo. Mas Deus, ele tira o líder, faz o que for preciso. Mas o que é teu sempre vai ser teu. Deus vai te dar. O mundo espiritual, ele reconhece o que tu já faz, né? E isso nem é crédito meu, né? O meu pastor Rafael, ele diz, olha, eu só estou reconhecendo o que tu já exerceu. E é algo muito profundo. Então, primeiro, nós temos que se esforçar e trabalhar para que o reconhecimento venha daquilo que a gente já está apto a fazer. Eu quero ser presbítero. Então ore para que Deus te dê dom de cura, para te poder trabalhar com óleo. Quer ser evangelista? Então aprenda a ter uma mensagem evangelística de minha alma. Quer ser pastor? Né? Aprenda a ter uma palavra de estrutura para as vidas, para as almas. Então tudo esse processo de amadurecimento, sabe? E o mundo espiritual, o Espírito Santo vai reconhecer aquilo que está sobre a tua vida e vai colocar e vai inquietar o teu líder, o teu pastor, até tu ser ungido e ser consagrado àquilo que Deus quer sobre a tua vida. É um processo, né? Todo processo, toda unção verdadeira não vem do dia para a noite. Então, é assim, quanto mais demorado for, quem sabe, na nossa visão humana, né, mais é a garantia daquele chamado que Deus tem na tua vida. É um tempo. E a gente tem que se encaixar nesse tempo de Deus. Onde é falado assim, que nós vemos assim através da Bíblia, onde Deus trabalhou muito por tempo ali com Israel, foi nos livros pentateucos que se fala. Os 5 primeiros, os né? 5 primeiros. Porque ali o povo padeceu, o povo crescia, o povo dava um passo para trás, ao mesmo tempo parecia que dava um passo para frente, 2 para trás. Eles estão aí no deserto, né? No período dos juízes também, né? Terra prometida. A gente ser escravo no Egito é compreensível, mas tu ser escravo na terra que Deus te deu, tem coisa errada. E a Bíblia diz que Deus levantava um juiz e o juiz morria e o povo voltava ao pecado. Né? Esse eletrocardiograma mostra a essência do homem. A gente é igual. Pode ver. O ser humano é igual. A gente é acostumado a voltar para o nosso vômito. Tem muitos que são assim. E Paulo diz isso sobre crucificar Jesus de novo. Não valorizar o sacrifício dele. A gente gosta de voltar à essência, ao velho homem. Aquela essência que Deus já nos libertou, sabe? Pescar o que Deus já jogou no mar do esquecimento. Então a gente tem que cuidar, né? Cuidar com isso, porque é perigoso, né? Perigoso a gente flertar, porque tu falou sobre o tempo, e a gente não... O dia de amanhã não é nosso, né? Não existe ainda. Está no mistério de Deus. Deus já está nele, mas a gente não. E por a gente não estar lá, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente sempre acha que vai ter uma nova oportunidade para a gente, mas eu tenho um exemplo dentro de casa, né, o Juliano. Uma vigília que eu preguei na Brás, ele tinha uma teleselva na Brás, e ele entrou na vigília, tirou o capacete chorando, me deu um abraço, eu parei a mensagem, falei que ia na casa dele. E na semana, uns dias depois, a minha tia liga desesperada, né? O Juliano tinha tomado 15 tiros na rosto. Não teve um amanhã. Então a gente tem que cuidar com os amanhã, né? Pode não chegar. A gente tem que valorizar hoje. Hoje tem culto, hoje. E por muitos que procrastinaram amanhã e acharam que ia chegar, não chegou. Essa foi a oportunidade. Então, aproveite hoje, né? Hoje
Verdade. Dia. Eu queria também, deixa eu ver aqui, uma pergunta que eu tinha separado, que eu acho que ia ser muito bom de nós trazer, que é a respeito. Deixa eu me encontrar aqui no Claro, outros. Enquanto eu tomar. Aqui, existe diferença, Rob, entre a Religiosidade? e a relacionamento com Deus? Existe muita, né? Muita. A religiosidade é externa, né? A religiosidade se preocupa com a externidade. Eu não estou dizendo de roupa. Certo. Eu estou dizendo tudo que é externo e palpável, a religião ela prioriza. A intimidade com Deus é algo profundo. Ela provém da alma, diferente da religião. Capítulo 5 de Mateus, o maior sermão pregado da história. Ninguém pregou mais que Jesus. Do que no capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças. Aqui Jesus desvincula o cristianismo da religião. Bem-aventurado não é o grande, é o pequeno. Bem-aventurado é o pobre. Bem-aventurado é o manso. Ele é o reino. Ele herdará a terra. Então a gente vê Jesus desprendendo as maiores guerras que houve na história, as cruzadas. Hoje, grande parte daquela guerra no Oriente Médio é uma guerra religiosa. Né? Essa guerra entre judaísmo e islamismo. Tempo das cruzadas, o catolicismo contra o islamismo. As maiores guerras que existiram, ela partiu da religião. Né? Por uma visão religiosa, por trazer um conceito religioso ao cristianismo. O cristianismo, ele jamais teria que ser visto de uma forma religiosa. Porque a religião, ela constrói mais cercas, mais dificuldades para o homem chegar até Deus. O cristianismo constrói pontes de relacionamento, né? Tanto que a respeito ali da guerra, a respeito da parte bruta do cristão apanhar, o próprio Jesus vai nos falar, né, que quando nossa mão dá para um lado, nós devemos virar. Então é aí que está a diferença de um religioso. Um religioso, ele mata. Né? O cristão, ele estende a mão. O religioso revida. O cristão, ele dá outra face. Então, o cristianismo, a base dele é o amor, né? A religião é o ódio, é a indiferença. A religião vê a placa de fora, o cristianismo é a essência de dentro. Então, aí que está a extrema diferença. Não, o cristão abraça um outro cristão como um macumbeiro da mesma forma. Entendeu? É o samaritano. Isso aí, vou falar agora, né? Um religioso sacerdote, que teria que ser o pontífice da religião, né? O mesmo que ministrava sobre amor e paz dentro de uma congregação, passa de largo. O levita que louva amor, louva paixão, louva prosperidade, passa. Daí vem quem? O samaritano que estava em 1000 anos de guerra com o judeu, desde Salomão, né? Cada um tinha um templo, um dizia que Deus estava no Gerizim, outro dizia que Deus estava no Tabor, e cada um tinha a sua visão. O judeu passava o deserto de Moabe para não passar por dentro de Samaria, porque dizia que a terra era amaldiçoada, até o pó ele sacudia, né? E vai lá um samaritano. Jesus pega onde dói no judeu, né? Ele vai dizer assim, tá, e quem foi? Quem foi o que fez a parte boa? E o judeu nem vai conseguir dizer, o doutor da lei nem vai dizer que foi samaritano, mas foi o que teve misericórdia. Pois vai e faz o mesmo. A gente tem que cuidar, a gente como cristão, para não se colocar numa redoma de religiosidade e achar que a gente é melhor que os outros. O cristianismo, ele nos coloca a misericórdia em latim, tu se condoer, tu se colocar no lugar da pessoa, tu sentir a dor, tu só, aquele tá caído, e se eu estivesse lá, isso é misericórdia. E Jesus vai além da lei, porque a lei diz assim, amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz assim, amarás o teu próximo como eu vos amei. Esse balanceamento. Eu acho que a religiosidade mais matou do que fez bem.
A religiosidade, ela vê só os estereotipos, o cristianismo vê a essência lá de dentro. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que cristão se porta também de uma maneira externa diferente, isso é óbvio. Mas eu estou dizendo a questão de prioridade. O cristianismo de verdade, essencial, ele vai se condoer, ele vai sentir o que o outro sente. Religião não, religião ele pisa em cima. E a história mostra isso, né? Guerras e guerras por causa de religião, por causa de divisões diferentes. Eu sou cristão, e se eu não sou religioso, eu sou cristão, eu não concordo em algo, mas eu respeito. Eu vou dar meu ponto de vista, a verdade sempre será verdade na minha vida, mas eu não tenho direito de colocar uma pessoa no inferno pela divergência de visão. Né? Isso não cabe a mim. Não é eu que escolho quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Se o nosso mestre disse que o céu vai ser tomado por esforço, e disse mais, de surpresa. Então, muita gente que a gente acha que vai estar, não vai. Muita gente que a gente acha que não vai estar lá. Isso é graça, misericórdia. É verdade. Outro assunto que agora nós ia trazer, porque já está se passando, mas nós também queria abranger isso. Um relacionamento, Robin, nós vamos falar entre homem e mulher, de um casal cristão. Nós sabemos que o homem ele há de amar sua esposa a ponto de dar a sua vida. E a esposa de honrar seu marido. Mas nós queríamos, Robin, que tu pudesse trazer para aquele casal que se encontra em conflitos, aquele casal a qual não teve uma maturidade de saber se perdoar. Sim. Tem um versículo que diz assim, deixando para trás o que ficou, né? Capítulo 3 de Filipenses até. Paulo vai dizer, deixando para trás o que ficou, seguir em frente. Deus, ele não pode nos dar um futuro se a gente está preso no passado ainda. Né? E o que tu disse é muito pertinente. A questão de casal é simples. O amor verdadeiro, o cônjuge, o relacionamento conjugal de verdade, é a gente amar mais o nosso cônjuge do que a nós mesmos. Paulo vai fazer essas comparações, dizendo que nós homens, temos que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar vida. Então a questão, assim, para não tocar em coisas mais assim, exemplos, né? Até em todas as questões, sabe? Até na questão mais profunda de intimidade no casal, que tu me entende. Paulo vai dizer assim, o teu corpo não é teu, é da tua esposa. O corpo da tua esposa, o corpo dela não é dela, é teu. Então, na questão do relacionamento íntimo, sexual, dá para dizer assim, o problema é que o mundo ele perverteu, né? Mas foi Deus que criou isso. Primeiro, para multiplicar filhos. Segundo, para aplacar a fornicação. Terceiro, o maior carinho que pode ter entre uma mulher é esse. O problema é quando esses laços são quebrados. Existem 2 altares na nossa casa, um de sangue e outro de aliança. De aliança é a mesa. E quando a Bíblia diz em Reis ali, e Jezabel sentava à mesa com os discípulos de Baal. Então ela estava compactuando, sentar à mesa no Oriente Médio é sinal de aliança. Culto. Mesa é um lugar de cultuar. Né? E o altar de sangue é algo estritamente para o casal. E quando você deixa esse altar, a não ser Paulo dizendo para servir a Deus, automaticamente está abrindo uma brecha ali. Está dando amparo, né, para que flechas sejam jogadas contra o teu casamento. Então, tudo isso tem abrangido para um afastamento conjugal hoje, para separações. Pessoas indiferentes, colocando filhos no meio da cama para dormir. Isso é um veneno para a vida conjugal. O pastor ele fala um negócio nos encontros de casais, quando um homem dorme de costa, sua mulher dorme de costa, o diabo dorme no meio. Claro. E é verdade, sabe? Então a cama é um lugar do casal, e tudo isso gera um esfriamento se deixar de acontecer.
vai gerando esfriamento até um abismo gerar outro, e assim vai indo quando vê, são amigos, né? Daí o marido tá chamando a esposa de mãe, né? Uma mulher tá chamando a esposa de pai, daí fica que nem a igreja de Éfeso, né? Não tem mais aquele primeiro amor. Não tem que cuidar, né? Cuidar. O casal é antes de ser uma mulher de Deus, tu é uma mulher, cuidado. Antes de ser um homem de Deus, varão, tu é um homem, então cuidado. Teu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, é você mesmo, cuidado. É verdade, porque a nossa base para nós, homens e mulheres, o nosso relacionamento, as nossas bases espirituais, nosso ministério é o nosso relacionamento. E há um detalhe muito importante, uma vez eu parei para me pensar. Muita gente, por mais que é casado, quando vai ministrar, pode ser uma bênção dentro da igreja. A palavra pode ser a palavra mais profunda que tem. Mas um detalhe que às vezes passa desapercebido, que às vezes fica de escanteio, como é esse ser dentro da casa? Porque às vezes nós vemos dentro da igreja o irmão prega com uma bênção, mas a esposa não dá glória na hora da pregação. Ou vice-versa. O que tem que um espírito não consegue se alegrar quando, por exemplo, tu vai ministrar, nós podemos ficar felizes. Nós acreditamos que ali o casal está em pleno amor e plena paz. Não tem nada de discórdia. O problema é que tem muita gente, tem muito, principalmente obreiro, né? Agora vou bater nos homens um pouco. Tem muito obreiro com a síndrome de Naamã, né? É verdade. Com decoração do lado de fora, né? Lepra dentro de casa. Muita gente, né? Muito obreiro. Até tem um caos, né? Engraçado, né? Mas dá para contar rapidinho aqui do varão que veio a falecer, né? E estavam fazendo o ato fúnebre dele, né? Daí aqui tá um varão de Deus, pregador, bom, fiel, servo, pai, amigo, e a mulher dele no cantinho com o filho, né? E eles dele elogiar, né, o defunto. Daí quando não parava os elogios, ela tocou o gurizinho e disse assim, vai lá ver se é teu pai mesmo que tá lá. Tem gente que tá assim, né? Tem gente que é um leão, né, nos púlpitos, na igreja, né? Mas dentro de casa é um Naamã, né? Nomenclatura do lado de fora, lepra do lado de dentro. Isaías capítulo 28, verso 20 diz assim, né, que a cama é curta e o cobertor é estreito. Tem muita gente que tapa um lado da vida e destapa outro, né? E às vezes sobra para os filhos, sobra para a esposa. E eu acho que aí que está o maior defeito de nós, né, como igreja, muita aparência, muita maquiagem. A gente sempre bateu na maquiagem do rosto, mas tem muita gente que maquia a alma, né? Maquia, né, as prioridades, então, cuidar. Até mesmo o pecado de estimação, né, não vai, no começo, capaz de não interferir diretamente no relacionamento, mas com o passar do tempo, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que é uma mentira, pela palavra nós vamos ver aquilo que começa a mentira, alguma hora vai passar vergonha pela verdade. Claro. Eu nunca vi uma mentira durar muito tempo, né? Ela deixa sinais. Verdade. Pode ver. Começa a faltar o afeto, começa a faltar a comunhão, começa a faltar até mesmo a intimidade, o interesse de querer fazer outra pessoa feliz. Isso. Esse espírito, né, de egoísmo, né? Tem gente que só pensa em si, né? Imagina. Tu não consegue fazer o teu cônjuge que é um, né? Porque a Bíblia diz que é um, né? O marido e a mulher se tornam uma fusão espiritual, né? Se tu não consegue fazer ele, quem é que tu vai conseguir, né? Se tu não consegue ter carinho em quem dorme contigo, não sei. Tem muita coisa que a gente tem que rever, né? E aí entra naquele conceito de cristão e religioso. Que tem muita aqui que não tem obreiro que não carrega um alfinete, mas coloca um peso na esposa de um fardo, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode isso. Mas ele não pode ver uma irmãzinha na rua, né? Então é hipocrisia. Não é. Então a gente tem que cuidar.
Daí, tudo isso tem que ser... E aí daí o problema é que dos pastores, de encarregado, a gente esconde. Mas daí vai esconder de Deus como? E o que eu mais fico... Eu fico apavorado, Rob, pra ser sincero contigo, é a pessoa que acaba pecando, a pessoa que tem a oportunidade de se limpar, deixar suas vestes limpas, mas não tem aquela consciência que o Espírito Santo está toda hora trabalhando. Quando às vezes eu cometo algum erro, alguma coisa, na hora me dói. Dói lá na alma, de chegar em casa estranho, enquanto não, assim, tomar um banho ali, se aliviar e falar com Deus, antes for em pensamento, pedir a misericórdia, não consigo ser uma pessoa normal. E tem gente que eu acho que ficou tão acostumada, não sei o que aconteceu. Age como nada tivesse acontecido, né? Eu também, mas aí a gente entra lá do começo, né? Se tá doendo, tem vida. Tem gente que a lepra tomou conta, não sente mais dor. O sacerdote, como ele via um leproso, ele colocava uma agulha, sovelo, não tá gritando, não dói, é leproso. Porque a lepra tira a sensibilidade, né? Então, por isso que eu te disse lá no começo, a dor é sinal de vida. Se os nossos defeitos, e a gente é pecador todo dia, se os nossos pecados não causam dor na gente, tem coisa errada. A gente está entrando com uma iniquidade já, né? Que já tem prazer no pecado. Então, acho que a dor é o maior sinal de arrependimento. Tu se incomodar com aquilo que fez errado, sabe? Isso é um sinal que o Espírito Santo está na tua vida ainda. Tu saber, ó, eu errei, eu preciso melhorar. A dor é um sinal. É verdade, e eu tô gostando desses nossos assuntos assim, porque nós estamos abrangendo muitas das áreas, e era para ser abrangido só uma, nós estamos dando uma salada. O Espírito Santo vai direcionando e a gente vai, né? Amém. Rob, eu queria também, uma palavra que eu gosto, eu queria que tu, não por mim, mas é uma palavra que eu acho que vai ser bom tu trazer sobre, no teu ponto de vista, ali, como tu interpreta ali no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, nos dias de hoje. Nos últimos dias, né? Isso. Nossos jovens teriam sonhos, nossos velhos teriam visões. Tu sabe que essa profecia, em partes, ela se cumpriu e vai se cumprir. E alguma parte está se cumprindo. Eu vou te explicar, como a gente falou nos dias de hoje. O Pedro vai usar isso no Pentecostes, pode ver. Em Atos, Pedro vai usar Joel. Ele vai dizer, porque está escrito que e daí lá no cenáculo 120 são batizados, falam em língua. Tá? Ali se cumpriu parcialmente. E também está se cumprindo de um remanescente, né, que precisa ser cheio novamente do Espírito Santo, um remanescente mesmo, mas que ainda busca intimidade com o Espírito Santo. Só que a plenitude, e aí aqui a gente vai entrar na área escatológica, a plenitude de Joel 2:28 vai acontecer no milênio. Lá onde o novo reino será implantado. Mas também se cumpre na nossa geração. Porque essa questão do ser cheio, né? Porque Joel não sabia do dom de línguas, né? Então a questão de, nos últimos dias, nossos profetizarão, pregarão, né, no original, né, os nossos velhos terão visões, sonhos. Ele ainda é uma profecia que se cumpre em partículas ao longo da história, e nessa geração ela é fundamental. É fundamental, porque precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, que se desprende das liturgias, dos cultos engessados. E como se manifesta uma igreja cheia do Espírito Santo? Priorizando ele. Colocando o Espírito Santo no lugar de direito dentro da igreja, que é o comandante, o que rege. Deixar ele agir como tem que agir. Então, eu percebi, esse ano parece estar mais forte, limitando o Espírito Santo dentro das igrejas. Né? Já tinha índices, ano passado já estava assim, mas parece que esse ano, então, algumas igrejas que nós vamos ministrar já, parece que esse ano está mais ainda.
Mais contigo. eles te dão 2 horas de louvor e para administração, que é a maior revelação, te dão 20 minutos. Isso é verdade. 25 minutos no máximo. E às vezes nós cremos que a maior revelação é a palavra. Mas às vezes no final tem alguma alma que Deus vai te abrir algo. Se tu tiver um pouco de intimidade, tu querer aconselhar, tu querer falar aquilo que Deus está te mandando, tu vai acabar, às vezes, tu não vai acabar alcançando aquela vida. Quem sabe é uma vida só, né, que Deus tem para ti, que vai estar ali ministrando, e no final, na hora ali do apelo, Deus vai querer que tu fala. No ato profético, diz, né? É uma ferramenta extremamente importante, né? Que aos poucos está deixando de ser usada, né? É difícil, porque hoje não existem profetas, existe o dom da profecia. É bíblico. O último profeta foi João Batista. Mas o dom de profecia é um dos 9 dons do Espírito Santo. Então, por que a gente vê a dificuldade hoje dentro da igreja? De Deus usar pessoas interpretando línguas, falando em línguas. Por quê? Porque deixou de ser prioridade. Pode ver hoje os cultos, aquele falso senso de adoração. Às vezes ali é uma fumaçaiada, é uma coisa arada, e a gente não consegue ver Deus naquilo. É que nem eu conversava com um amigo meu, nós falamos, hoje em dia a adoração para eles é a mídia. Tá vindo a mídia, bota a mão no peito, fecha o olho e balança, passou a mídia, parece que vem aquela sombra de novo. Um emocionalismo, né? Hoje em dia as igrejas estão trabalhando muito com o emocional, né, das ovelhas, né? Quem não tem problema? Na geração que mais é pautada doenças psicossomáticas, crises, pânicos, né, depressões. Se tu cantar uma música melosa, pedir para fechar o olho, a pessoa vai chorar. Só que a gente não consegue. Quem entende o mover do Espírito Santo sabe que o mover do Espírito Santo ele vem com mudança. Ou se todo culto tu ficar ali, tu não conseguir evoluir, alguma coisa está errada, acaba fazendo a pessoa esquecer o momento das suas dores, mas não acaba curando. Curando isso, bota um band-aid no câncer, sabe? Isso. Não tem. Eu acho que hoje a gente tem que discernir muito, né? O emocionalismo entrou demais nessa vida. Essa questão ali, e a cura realmente da alma, o mover do Espírito Santo, de Joel 2:28 ali, hoje em dia a gente vê, claro, mas difícil. Não é todo lugar, né? Não é todo lugar. O Espírito Santo não tem mais liberdade, porque a gente já está cheio de si mesmo. Então, como é que Deus vai habitar, né? Porque nós sabemos que sempre foi falado para nós entrar de um jeito e sair de outro da casa do Senhor. Entra carregado e sai leve da casa do Senhor. Mas depende da situação da gente que entra carregado e sai mais carregado ainda. É bastante, né? A gente vê muito isso, sabe? A gente vê assim, ó, é que infelizmente tem levantado-se muitos cultos interesseiros, né? Se Deus não supra as nossas expectativas, a gente sai desanimado, entristecido. Só que a gente tem que entender que o culto não é para suprir as nossas expectativas, né? Não é, nunca foi, nunca vai ser. O culto não é enquadrado aos meus desejos. Eu vim prestar um culto, não receber um culto. Por isso que a gente não vê mais mover, não vê mais manifestações, né? Antigamente não tinha toda essa estrutura que nós temos, mas tinha essência. Verdade. Hoje a gente tem estrutura, mas está perdendo a essência. Eu gosto bastante de estudar filosofia. A filosofia fala muito sobre a essência. Sim. A tua essência, a minha essência, a essência do lugar onde nós vamos estar. É falar, os filósofos trabalham muito com a essência. Claro. E é importante a filosofia em contexto com a teologia, né? Que a filosofia é o amor ao saber, né? Philos, né? Amor no grego. Questão do amar o conhecimento, né? Então, a gente vê muito gente preguiçosa, né? O cara começa, sabe, sempre aquela questão rasa, sabe?
Sabe quando tu quer um oceano, mas com a profundidade de um pires, de uma xícara? Assim é a nossa geração, né? Conhecimento expandido, mas sem profundidade. Nós vimos que está se faltando muita intimidade de oração, E aí que principalmente. vem a profundidade. Isso aí. Principalmente. Eles acham que orar, na nossa visão física, nós estamos orando ali parado. Mas no espiritual, nós vamos estar se afundando. Nós vamos estar indo para um laço de intimidade maior. É. Sabe o que eu gostei? Eu vim 2 vezes aqui, eu acho, né? Isso. Na sede 2. A questão dos irmãos, quando no começo vocês oram, né? E tem antes de começar o culto? caminhando, né? Meia hora antes de começar os cultos. E isso é uma essência do judaísmo. Se tu vê no Muro das Lamentações, o judeu ortodoxo, ele ora se mexendo, porque ele diz que até as fibras do corpo, todo o DNA adora, entendeu? Não fica engessado assim, sabe? Não que Deus não vai receber, né? Entendo. Não, sim. Mas é um gesto de oração sincera, de voluntário, de se entregar totalmente para o Espírito Santo, sabe? Aquelas águas de Ezequiel, sabe? Onde começa a perder já o controle quando vai subindo, né? E é essa a essência da oração. A oração é tu se desvincular desse mundo físico e começar a entrar no... Quanto mais perto de Deus a gente está, mais em matéria a gente fica. Mais leve, menos espesso. Isso é um princípio também judaico. Quanto mais carnal tu tá, mais espesso, mais matéria tu fica. E hoje as igrejas estão muito matéria, né? Muito físico, muito palpável, porque falta oração. Oração que moveu a igreja primitiva. A base de tudo, né? Nosso ministério, das nossas lutas. E antes de nós encerrar essa nossa última pergunta, sobre o último avivamento na Terra. No teu ponto de vista, como tu enxerga, como tu acredita, e já tem alguns sinais no nosso meio que está acontecendo ou não? Queria que tu falasse um pouco, explicasse, porque tem muita gente que não entende como é o último avivamento. Para alguém, o último avivamento, nós vamos entrar hoje na igreja, que é um culto de avivamento, nós vamos se renovar, nós vamos se encher, vamos partir para a porta para fora. Que é o último avivamento. Mas nós sabemos que não é isso. É Sim. Coisas mais profundas. É muito profundo, né? A questão de avivamento, ela vai além do pulo da igreja, né? Não tem como a gente desvincular um avivamento de algo que vai abranger a sociedade. Eu quero te explicar. Todo grande avivamento na história mudou tudo que rodeava. Exemplo, em Florença, Savonarola, quando um avivamento através dele, livros de bruxaria são queimados em Florença, na Itália. Verdade. A cidade é reavivada. John Wesley na Inglaterra, né? Pode ver que ele muda um país. O William Seymour na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Pentecoste moderno, né? Daí lá nos países escandinavos, da onde vieram para o Brasil, né? Daniel Berg, Narvik. Então não existe avivamento trancado em 4 paredes. Não existe. Pode ter movimento, pode ter emoção, mas o avivamento sincero, bíblico, espiritual, ele influencia de dentro para fora. E nos últimos dias tem que vir esse avivamento. E em alguns lugares já está vindo. Principalmente os lugares que estão vivendo de extrema perseguição. Na Nigéria, só no passado, mais de 7 mil morreram pela Boko Haram. Os coptas, alguns anos atrás, onde na praia degolaram 20 e poucos, largaram cristãos coptas ali na Líbia, um avivamento. Mas alguém dá vida pelo avivamento. Se cumpre aquilo que está escrito, que a gente é como uma semente, ela tem que morrer para que gere vida. E tem que morrer para que gere vida. Então, um avivamento é necessário porque o próximo passo profético da igreja é o arrebatamento. E depois virá esse período da grande tribulação. E automaticamente tem que haver um avivamento antes que chegue tudo isso.
E eu creio que nós estamos chegando muito perto da última geração que vai trazer esse avivamento. Um avivamento sincero, na verdade. Um remanescente. Que em meio a esse caos, Deus sempre teve remanescentes. Em meio ao caos lá no tempo de Elias, Deus levanta Elias. Né? Em meio a um caos ali do cativeiro, Deus levanta Neemias, Esdras. Então, Deus sempre tem alguém. Nos últimos dias também Deus vai levantar pessoas que estão aptas a trazer esse avivamento, mas não um avivamento só de dentro da igreja, um avivamento de mudança de caráter, né? De transformação de vida. Eu creio que pode ser nós, Deus quiser, né? Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, esse foi um pouco da nossa entrevista nossa conversa, porque a entrevista acho que é algo muito bruto. Nossa conversa juntamente com o pastor Robson Davi, né? E nós queremos, Robson, se tu nos der a oportunidade, eu quero fazer muito mais breve, no máximo, até mês que vem, fazer um outro, uma parte 2. Com certeza. Porque nós não podemos também prolongar demais, porque a pessoa não vai acabar assistindo tudo, mas um conteúdo sendo direto e rápido, eu acredito que abrange mais do que palavras muito longas. Sim. Se tu me permitir, na próxima vez nós vamos trazer os sinais da volta de Cristo. Amém, vamos. Um conteúdo escatológico. Vamos. Sobre o que está acontecendo no mundo, que pode acontecer muito em breve. Marcado, então, os irmãos que gostarem, os irmãos que acompanharem. E você que assistiu até aqui, nós pedimos que você compartilhe, dê um like, se inscreva. Esse trabalho a qual o pastor William Cardoso e a missionária Elisandra, que são os presidentes dessa igreja, Nova Aliança com Jesus, nos cobiçaram, nos couberam a nós direcionar esse podcast. E é direcionado por mim, pela minha esposa, e também direcionado na parte técnica, aos irmãos que não sabem, juntamente com o presbítero Rodrigo. E agora o nosso próximo podcast, se der tudo certo em nome de Jesus, vai estar aqui também o pastor William Cardoso. Nós vamos trazer ele aqui para nós poder conversar também um pouco a mais sobre a obra do Senhor e começar a afundar os nossos caminhos a mais o lado espiritual da coisa. Nós começamos o lado leve por cima, agora vamos começar a entrar um pouco mais sobre o mundo espiritual, porque tem muitas coisas a ser falado e muitas coisas a ser aprendido por pessoas que têm dúvidas. Amém? E esse foi o nosso podcast Nova Aliança.